Era 16 de outubro de 2014. Em uma tarde tranquila no complexo de apartamentos de Lakewood, os vizinhos de Danielle Nemitz ouviram um estrondo alto quebrar o silêncio repentinamente. Após o som repentino ecoar pelas casas, as coisas retornaram à quietude habitual. Então alguém bateu na porta deles. Alguém gritava do outro lado, implorando por ajuda. Ao abrir a porta para verificar a situação, a família foi recebida por Skylar Nimitz, marido de Danielle Nimitz. Ele estava claramente angustiado, frenético e continuava implorando para a família ligar para o 911. Pegos de surpresa pela explosão repentina de som e emoção, os vizinhos só conseguiram entender de Skylar antes dele desabar: é a Danielle. Ela está morta. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião, e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você está assistindo a este vídeo, isso significa que provavelmente está interessado em crimes reais, e isso é praticamente tudo o que fazemos aqui. Então, certifique-se de apertar o botão de inscrição. É totalmente grátis e te notifica quando posto novos vídeos. Danielle Rypien nasceu em 11 de janeiro de 1995 em São Francisco, Califórnia. Tinha uma irmã chamada Ashley. Danielle nasceu uma lutadora. Ela abriu os olhos 7 semanas antes do previsto, quando sua mãe Elizabeth entrou em trabalho de parto, e pesava apenas 3 libras, menos da metade do que deveria pesar. Mesmo os médicos e enfermeiros que assistiram ao nascimento de Danielle não tinham certeza de sua sobrevivência, mas ela sobreviveu. Após o nascimento, Danielle foi uma criança normal por pouco tempo. Quando Danielle tinha apenas 2 anos, sua mãe, Elizabeth, infelizmente faleceu devido ao câncer. Apesar de Danielle ser muito jovem para entender o significado da morte, sua vida mudou completamente naquele momento. Felizmente, Scarlett, a avó de Danielle, assumiu como sua guardiã até os 14 anos. Mas aos 14 anos, Danielle veria outra pessoa que amava dar seu último suspiro. Scarlett também faleceu simplesmente devido à idade avançada, e Danielle ficou desolada. Desta vez, a cruel realidade da morte se aprofundou, deixando Danielle incrivelmente solitária e isolada. Mais tarde, Danielle iria morar com seu padrasto Michael, que a adotou legalmente. Mas tragicamente, ele também morreria em breve. Portanto, é justo afirmar que Danielle sofreu golpes consecutivos, o que a fez ansiar por se sentir amada e ter sua própria família desde muito jovem. Apesar do destino ter sido cruel com Danielle, ela não abandonou seu espírito de luta. Amigos de Danielle a definiram como um sopro de ar fresco, e alguns até afirmaram que a frase "pequena, mas poderosa" foi feita para ela. Apesar de todos os contratempos, Danielle continuou investindo muita energia em seu passatempo favorito, a liderança de torcida. Mas no fundo, Danielle ansiava sobretudo por estabilidade. Mesmo tendo uma grande família extensa e irmãos, Danielle apenas queria pertencer. Segundo seu treinador de torcida, Danielle sempre via a família do namorado como sua, pois era a única coisa estável em sua vida. Danielle, no último ano do ensino médio, conheceu alguém muito especial que se tornaria seu companheiro eterno. Skylar Nimitz, de 19 anos, recém-formado no ensino médio, alistou-se no exército e estava prestes a partir para o treinamento básico na Geórgia. Skylar e Danielle se conheceram em 4 de outubro de 2012, em um jogo de futebol do ensino médio no norte da Califórnia. Após se adicionarem no Facebook e trocarem mensagens por um tempo, o casal se tornou inseparável instantaneamente. Para Danielle e Skylar, foi amor à primeira vista. Eles sabiam que haviam encontrado a pessoa com quem queriam passar o resto de suas vidas. O relacionamento de Skylar e Danielle progrediu muito rapidamente. Após algumas semanas, Danielle mudou-se para a casa de Skylar e sua mãe, Danette. No primeiro Natal juntos, Skylar levou Danielle para o topo de uma montanha e fez a pergunta. Uma Danielle emocionada e empolgada disse sim, selando o futuro deles. Alguns meses depois, em 7 de março de 2012, Skylar e Danielle se casaram após Skylar concluir o treinamento básico. Esse era o sonho de Danielle. Ela finalmente tinha sua própria família, pequena, mas que preenchia o sentimento de pertencer e ser amada, sendo perfeito para ela. A vida de casada era uma felicidade para Danielle e Skylar. Skylar ensinou Danielle a dirigir enquanto moravam em Lakewood, Washington, pois ele estava estacionado no Fort Lewis.
Depois de se casar, Danielle concluiu o ensino médio e começou a trabalhar em uma loja local. Ela sonhava em abrir um salão de unhas e adorava maquiar, então era natural que começasse seu próprio canal no YouTube, onde postava vídeos de maquiagem. O casal também adotou 2 cachorros e, como qualquer outro, sonhava em viajar o mundo antes de se estabelecer e expandir a família. Na época, a irmã de Danielle, Ashley, estava prestes a dar à luz, e Danielle estava animada para se tornar tia. Mas, tragicamente, Danielle não chegaria a conhecer seu sobrinho ou sobrinha. Ela também não teria a chance de começar sua própria família, pois no fatídico 16 de outubro de 2014, pouco mais de 2 anos após se casar com Skylar, Danielle foi encontrada sem vida em casa. Em setembro de 2014, Skylar estava de partida para um treinamento de campo de 3 semanas em Yakima, Washington, deixando Danielle em casa com seus 2 cães. Mas avançando para o dia 16 de outubro, Danielle passou o dia fazendo FaceTime com sua melhor amiga, Micaela. Na ligação, Danielle estava empolgada com a volta de Skylar para casa e decorou o lar com velas. Ela realizou suas tarefas, como dar banho nos cachorros e arrumar a casa para a volta de Skylar. Enquanto se arrumava, recebeu uma mensagem dele pedindo para comprar uma garrafa específica de rum e uísque para a noite, o que ela fez. Durante a operação de abastecimento de combustível, Skylar estava proibido de beber na base, por isso pediu a Danielle para comprar álcool para ele, já que ela estava voltando. Por volta das 4 da tarde, Danielle se reuniu com Skylar e fez uma videochamada para Micaela, que acenou para a melhor amiga de sua esposa. Tudo parecia perfeito naquele momento, mas tragicamente essa foi a última vez que alguém veria Danielle viva. Menos de 15 minutos depois, uma chamada frenética para o 911 foi feita pelos vizinhos de Danielle e Skylar. Vizinhos relataram que um Skylar frenético veio chorando na porta deles, pedindo para ligarem. Eles disseram aos operadores que ouviram muitos barulhos vindo da casa dos Nimitz. Skylar agora dizia a eles que sua esposa havia se ferido acidentalmente ao limpar um rifle. Para contextualizar, Skylar e Danielle adoravam armas de fogo, passando tempo no campo de tiro, se divertindo e testando várias armas. Era uma atividade comum para os dois em noites de encontro. Como Skylar estava sempre fora para treinamento, essa era a versão deles de passar tempo juntos, e ambos adoravam isso. Quando Skylar entrou para o exército, sua coleção de armas de fogo aumentou para 15. No 19º aniversário de Danielle, Skylar a presenteou com um rifle automático azul, sua cor favorita. Tragicamente, foi o mesmo rifle que Danielle limpava quando disparou acidentalmente. A polícia e os serviços de emergência chegaram. Quando entraram na sala onde Skylar e Danielle estavam, ficaram atônitos. Danielle estava desmaiada sobre a mesa, imóvel. O computador dela estava à sua frente, e um único tiro tirou sua vida. Os detetives estavam completamente perplexos. Eles precisavam de respostas rápidas. A primeira pessoa abordada foi o viúvo Skylar, única testemunha potencial do ataque angustiante. Quando os investigadores chegaram, encontraram Skylar perto de seu carro, visivelmente angustiado. Ele estava curvado e parecia estar soluçando, porém os detetives notaram que Skylar não chorava de fato, apenas fazia sons de soluço. Mesmo com os olhos bem fechados e o rosto contorcido, não havia lágrimas. Os detetives começaram a interrogar Skylar, pois precisavam descobrir o que ocorreu na residência dos Nimitz quando Danielle faleceu. Mas foi aqui que Skylar passou a dar uma história completamente diferente da que ele relatou aos vizinhos na chamada do 911. Ele afirmou que Danielle usava o computador, enquanto Skylar limpava a arma de fogo. O carregador estava desacoplado, mas ele não sabia que ainda havia uma bala na arma. Enquanto ele trabalhava na arma, que estava apontada diretamente para Danielle, seu dedo acidentalmente puxou o gatilho e um tiro foi disparado, que atingiu Danielle instantaneamente e tragicamente a matou. Agora, isso levantou ainda mais suspeitas na mente da polícia, e eles decidiram colocar Skylar no carro da polícia e levá-lo até a delegacia. Dentro do carro, repleto de dispositivos de gravação, Skylar estava emocionado. Ele repetidamente professou seu amor por Danielle e pediu a Deus por perdão. Ele mudaria as coisas, lamentando o possível fim de sua carreira para gritar o nome de Danielle e dizer que não pretendia fazer isso. O comportamento bizarro de Skylar era alternar rapidamente entre chorar sem lágrimas e ficar extremamente sério e alerta, especialmente quando os investigadores o questionavam.
Isso convenceu os detetives de que Skyler estava encenando e ele não estava realmente angustiado ou emocional. Na delegacia, as histórias de Skyler continuaram a mudar. Toda vez que ele era questionado, algo da declaração anterior mudava. Seja a posição da arma de fogo, quem estava segurando a arma, como o tiro foi disparado, ou onde estava o carregador quando ele estava limpando a arma, Skyler contava as coisas de maneira diferente toda vez. Ele foi interrogado por 5 horas e até mesmo os cérebros da polícia estavam ficando fritos devido às 8 vezes que esse homem mudou sua história. A polícia percebeu que Skyler estava mentindo, inventando histórias sobre ter atirado acidentalmente em sua esposa ou de ela ter atirado em si mesma por acidente. Finalmente, na 9ª tentativa de Skyler de revisar os eventos daquele ataque, ele disse que foi ele quem puxou o gatilho e apontou para Danielle, mas ele não sabia que a arma estava carregada. Mesmo que a arma não estivesse carregada, por que você a apontaria para um ente querido? Além disso, a ferida na cabeça de Danielle indicou que a arma estava próxima da parte de trás de sua cabeça. Isso fez todos pensarem em algo terrível e sombrio. Danielle sequer sabia que Skyler estava apontando uma arma tão perto dela. É aterrorizante pensar nisso. Seja intencional ou não, Danielle pode ter sido completamente alheia ao que acontecia bem atrás dela. Enquanto Skyler estava na delegacia, policiais contataram familiares e amigos de Danielle para informar sobre sua morte prematura e investigar detalhes do relacionamento entre Skyler e Danielle. Na mente dos policiais, o casamento do casal não parecia tão perfeito quanto aparentava. E eles estavam certos, pois muitos amigos de Danielle revelaram informações, e Skyler não estava na lista de pessoas queridas por eles. A primeira pessoa revelada foi Micaela, a melhor amiga de Danielle. Ela disse que sempre teve uma sensação estranha vindo de Skyler. Skyler tirou Danielle do chão no primeiro encontro. Embora isso não seja motivo de preocupação, Micaela sentiu que Skyler deveria ter passado mais tempo a conhecendo, já que ela e Danielle eram muito próximas. Você pode concordar ou não, mas foi assim que ela se sentiu. Micaela também mencionou que Skyler monitorava Danielle, impedindo-a de ver amigos e até de gastar dinheiro sem sua permissão. Mas, sendo honesto, a questão do dinheiro poderia ser apenas por dificuldades financeiras, então essa é um pouco forçada, na minha opinião. Outro homem, James Pelletier, uma figura paterna para Danielle, só havia encontrado Skyler uma vez. Se você até chamou Skyler para apertar sua mão e depois voltou imediatamente para o carro para encontrá-lo. Agora, isso certamente foi um pouco estranho. Skyler não fez nenhum esforço para conhecer a pessoa mais próxima que Danielle tinha de um pai, e isso simplesmente não parecia certo para ninguém. Contudo, agora há uma explicação para cada história. Não passei muito tempo conhecendo os pais da minha esposa antes de nos casarmos, pois eles eram criminosos conhecidos. Refiro-me a criminosos condenados que nunca mudaram seu comportamento. Mas na situação da Danielle, isso simplesmente não parece ser o caso. E este próximo pedaço de informação é um pouco mais difícil para o Skyler se safar. James relatou aos detetives que durante uma briga, Skyler se descontrolou com Danielle e quebrou o telefone dela. Danielle também confidenciou a James que Skyler era extremamente violento e agressivo, principalmente quando bebia. E isso abalou James profundamente. Skyler também isolava Danielle e a pressionava para manter a casa sempre arrumada. Os amigos notaram que, após algum tempo de casamento, Danielle não tinha mais o mesmo brilho nos olhos. Ela estava tensa, com sorrisos forçados, dependendo de Schuyler para tudo. Para piorar, Schuyler suspeitava da infidelidade de Danielle. Ele suspeitava que Danielle o traía com o chefe dela, Michael Newton, mesmo sem haver nenhuma evidência, nenhuma única peça para comprovar isso. Então, uma mulher chamada Carrie Fass entrou na delegacia durante a investigação e contou aos detetives tudo sobre o casamento longe de ser perfeito de Schuyler e Danielle. Carrie, esposa de um colega de Danielle na loja de bancadas, a conhecia muito bem. Acontece que, além de ser manipulador e controlador, Skyler também era fisicamente abusivo com Danielle. Carrie relatou aos investigadores que Danielle precisava usar camisas de manga longa para esconder os hematomas nos braços, supostamente causados por Skyler. Carrie contou aos detetives sobre Michael, o chefe de Danielle, que preocupava Skyler. Carrie disse que o chefe casado de Danielle, Michael, era um cara atraente, mas era só isso. Danielle nunca ultrapassou limites no trabalho, e seu relacionamento com Michael era estritamente profissional.
Mas Skylar pensava da mesma maneira? Bem, claro que não. Ele estava convencido de que Danielle estava traindo ele. Ele até acusou Danielle de ter um caso com Jeremy, um antigo amigo de escola dela. Jeremy e Danielle se encontraram quando Skylar estava em treinamento em Yakima, mas foi apenas para conversar com os amigos. Mas Skylar, sendo a pessoa insegura que era, suspeitava de Danielle de ser infiel, se ela sequer respirasse na direção de outro homem. Só posso imaginar o quão exaustivo deve ter sido para Danielle acompanhar o comportamento simplesmente irracional de Skylar. Com o relacionamento decrescente de Skylar e Danielle revelado, a investigação avançava. A polícia recebeu o relatório de análise balística e as coisas estavam muito estranhas. Primeiramente, a trajetória da bala não condizia com a descrição do incidente feita por Schuler. A trajetória da bala que atingiu Danielle seria diferente se a arma estivesse na cintura de Schuler, contradizendo seu depoimento anterior. Mas a trajetória da bala mostrou que a arma estava apoiada na altura do ombro, para a bala atingir Danielle na parte de trás da cabeça. Isso provou que Schuler mentia. E para adicionar ao detalhe arrepiante de apontar a arma tão perto de Danielle quando ela estava de costas, isso só piora tudo. Schuler também tinha uma lesão bastante séria no dedo indicador da sua mão dominante. Era a mesma mão que ele usava para tudo, inclusive para manusear armas de fogo. Ele não poderia ter simplesmente obtido essa lesão limpando o rifle como alegou. Mas ele poderia ter obtido ao disparar uma. Então, com todas as evidências e até algumas conversas de texto acaloradas entre Danielle e Schuler, que apenas pintaram a imagem de seu relacionamento instável ainda mais claramente, os investigadores acusaram Skylar Nemitz de homicídio em primeiro grau de sua esposa, Danielle, e o prenderam. Ele foi detido na cadeia do condado de Pierce, com fiança de $1 milhão. Skylar se declarou inocente das acusações e agora aguardava julgamento. O julgamento começou em 21 de janeiro de 2016, cerca de 2 anos após Danielle perder a vida. O que é tão louco pra mim é que durante todo o processo, apesar de todas as evidências contra ele, a mãe de Skylar esteve ao seu lado. Foi desolador de ver. Tenho certeza de que qualquer mãe faria isso, mas Danette realmente acreditava na inocência do filho, independentemente das circunstâncias. Ela chegou até a vender sua casa, seu carro e joias caras para pagar a fiança de Skylar. Ela contratou Michael Stewart, um dos advogados de defesa mais bem-sucedidos de Washington, para defender seu filho. A acusação apresentou provas que incluíam depoimentos de pessoas próximas a Danielle, a análise balística e o comportamento suspeito de Schuler após o ocorrido. A acusação argumentou que um soldado experiente, que conhecia armas como a palma de sua mão, não poderia cometer o erro de disparar acidentalmente um tiro que atingiu Danielle. Para contextualizar, Schuler manuseou uma arma pela primeira vez aos 4 anos de idade, o que por si só é loucura, mas isso é outra discussão. Ele usou pela primeira vez um rifle automático, o mesmo tipo de arma que matou Danielle, aos 14 anos. Ele tinha experiência em manusear armas de fogo, sabia desativá-las e deixá-las seguras para limpeza e verificações de rotina, algo que fazia há anos. A acusação tentou convencer o júri de que Skylar perdeu o controle de sua raiva após mais uma briga com Danielle sobre ela o trair. Ele disparou um único tiro quando ela estava de costas. Também alegaram que Skylar estava muito indiferente após o ocorrido. Ao invés de lamentar a perda da esposa, o amor de sua vida, ele escolheu despejar na pia toda a bebida que havia pedido para Danielle comprar. Durante o julgamento, Skylar tentou, sem sucesso, fingir suas emoções, pois era péssimo nisso. Ele fingia chorar, mas sem derramar lágrimas. Sua voz era sempre firme, sem demonstrar qualquer emoção verdadeira. Esse homem não estava nem de luto, nem arrependido pelo que estava acontecendo. A defesa, por sua vez, buscava evitar a condenação por homicídio doloso. Segundo Michael Stewart, Skylar não matou sua esposa intencionalmente, foi apenas um trágico acidente. Skylar era culpado, no máximo, de homicídio culposo. O julgamento durou 1 mês, e no final, o júri chegou a um veredito. Em 3 de março de 2016, Skylar foi considerado inocente do crime de homicídio em primeiro grau, mas ele foi considerado culpado de homicídio culposo em primeiro grau. A acusação não convenceu o júri de que Schuler matou intencionalmente sua esposa. Este foi um momento devastador no tribunal, mas o pior ainda estava por vir para a família de Danielle. Em 25 de março de 2016, Schuler Nimitz recebeu a pena máxima pela acusação
Ele foi condenado a 13 anos e meio de prisão e está programado para ser libertado em 2029. Mas no final de julho de 2020, o caso de Schuler ressurgiu. Ele afirmou que recebeu a pena máxima por homicídio culposo, sem considerar sua pouca idade. O advogado de Schuler afirmou que essa sentença foi um erro de justiça. Foi alegado que o júri não considerou sua juventude e imaturidade ao lhe dar a pena máxima possível. Mas acidente ou não, preciso lembrá-lo de que esse terrível ser humano está na prisão cumprindo míseros 13 anos e meio por atirar em sua esposa. A defesa de Schuler argumentou que, embora ele tenha agido imprudentemente, o júri não compreendeu que a imprudência é a marca da juventude. Então a defesa insinua que um jovem pode cometer um assassinato cruel, tirar uma vida, e não enfrentar consequências apenas porque jovens costumam ser imaturos e imprudentes. Bem, felizmente, o júri deixou esse recurso de lado e afirmou severamente que ser jovem e imprudente não dá a ninguém um passe livre para cometer crimes hediondos. Então Schuler terá que passar sua vida atrás das grades até 2029. A sentença de Schuler abalou profundamente a família de Danielle. 13 anos e meio foram insuficientes para fazer justiça a Danielle, que perdeu a vida de forma insensível nas mãos de seu marido manipulador e abusivo. James não era filha biológica de Danielle, mas a amava da mesma forma. Uma das memórias mais queridas de James com Danielle é quando ela corria pela porta da frente e o abraçava em um grande abraço de urso. James estava devastado por nunca mais ver o rosto sorridente de Danielle ou ouvir sua voz novamente. A irmã de Danielle, Ashley, queria vê-la crescer, ter filhos e viver suas vidas juntos, mas infelizmente nunca terá essa experiência, pois seus breves 19 anos foram interrompidos por alguém que ela acreditava que estaria com ela para sempre. Uma vigília à luz de velas foi realizada para Danielle em 26 de outubro de 2014, com todos compartilhando histórias comoventes e felizes dela e como impactou tantas vidas sendo ela mesma. Este caso é tão pesado e trágico, e pensar que um monstro ciumento, controlador e manipulador recebeu uma sentença ridícula por terminar a vida de sua esposa só piora ainda mais este caso. Danielle era uma lutadora. Ela saiu sorrindo quando todas as probabilidades estavam contra ela. E pensar que ela perdeu a vida de maneira tão irracional é devastador. Em casos como este, não há lado positivo. Há apenas dor e desesperança. Danielle perdeu a vida sem motivo algum. E o homem que fez isso com ela nem está sendo devidamente punido. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo EA e Luna Merckx. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso antecipado a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes do público. É uma ótima forma de apoiar o canal e ajudar. Agradeço muito a todos que decidiram fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição abaixo. Lembre-se, as camisetas de histórias de crimes reais também estão disponíveis. Você pode pegar uma delas a partir de um link na descrição também. Se gostou do vídeo, veja este outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus próximos vídeos. Mas meu nome é Tight Knots e eu vejo vocês na próxima.